26 de julho, dia da avó. Nós temos essa pessoa em nossas vidas como alguém que é a mãe com açúcar, aquela que deixa a gente pular no sofá, que oferece doces o tempo todo, ou aquele avô que nos leva pela mão no parque, que leva a gente para a barbearia para comprar revista em quadrinhos ou revistas de conteúdo adulto. Isso também acontece. Eu estou aproveitando o dia da avó para fazer o piloto de um spin-off. O TargetHD.net já tem o Target HD Explica, que é o que vai responder sobre diversas questões do mundo. E como eu gosto de cinema e TV, e acho que é um conteúdo que vale a pena para a gente ter uma variante da marca principal, eu estou aqui fazendo o teste para o Target HD Cinema e TV, com o vídeo de 5 filmes que enaltecem a melhor idade. Eu vou tentar não chamar essa galera mais velha de terceira idade, porque alguns deles se incomodam com isso, mas eu quero aqui apresentar histórias narrativas e filmes que enaltecem essas pessoas que são jovens há mais tempo e que, através dessas narrativas, podem nos ensinar coisas que serão úteis para o nosso futuro, porque com alguma sorte, com alimentação saudável e cuidando bem de nós mesmos, um dia chegaremos lá. Então, eu sou Eduardo Moreira e, apesar desse vídeo ser publicado no meu canal pessoal, você está no Target HD Cinema e TV, um canal que vai comentar e conversar sobre os conteúdos da telinha ou da telona de uma forma descomplicada, casual e bem divertida. A partir de agora, 5 filmes que eu recomendo para enaltecer a melhor idade. O primeiro filme é baseado numa história real e com um mote, no mínimo, auspicioso. Nem sei se eu deveria utilizar essa palavra, mas estou utilizando. Um grupo de amigas que uma delas acaba perdendo o marido pela leucemia, elas vivem essa batalha juntas, e um dos pontos de encontro delas é a sala de espera do hospital, que tem bancos muito desconfortáveis. Aí, depois que o marido da amiga morre, elas decidem fazer uma campanha institucional ou beneficente para levantar uma grana para poder comprar um assento mais confortável para que as pessoas possam ali aguardar pelas notícias de melhoras dos seus parentes ou, quem sabe, até ter um pouco mais de conforto num ambiente que normalmente não é dos mais confortáveis. Aí elas decidem então fazer um calendário onde as mulheres, as senhoras ali daquele coletivo mostram as suas habilidades e dotes domésticos. Só que tem um pequeno detalhe: todas elas aparecem na foto completamente nuas. E assim temos Garota do Calendário, um filme que é divertido, sensível, humano e muito interessante. Pode não ser exatamente o público da melhor idade que é representado pelas protagonistas, mas com certeza é o ponto de partida, porque mulheres com 50, 55 anos, que estão quase lá na fronteira dos 60, decidem ter uma ideia revolucionária e, ao mesmo tempo, muito empática e muito humana. É um filme bem dirigido, bem produzido, bem roteirizado. Tem a Helen Mirren, e toda a oportunidade de ver a Helen Mirren em trajes menores vale a pena, o que também não é surpreendente. Escreveu, não leu, ela já está mostrando o seu corpo, até porque ela estava na cena da orgia de Calígula, e eu prometo falar sobre isso em outra oportunidade. Fato é que Garotas do Calendário não se vale do estereótipo da senhorinha que fica em casa cuidando do neto ou fazendo tricô e crochê. As mulheres representadas em Garota do Calendário já têm o que é o embrião da mulher moderna ou da mulher de melhor idade moderna, que quebra tabus, quebra preconceitos, quebra paradigmas para causas maiores e também para mostrar empatia, solidariedade, sororidade e tudo aquilo que a gente espera, não só das nossas avós, mas de qualquer mente consciente. Garotas do Calendário mostra um grupo de mulheres, de senhoras sérias, respeitadas, adultas, porém responsáveis com a dor do outro, responsáveis com o sentimento de sofrimento do outro. E se não dá para trazer o marido que morreu de leucemia de volta, elas pelo menos vão pensar: bom, as próximas que passarem por isso não precisam passar pelo mesmo sofrimento que nós passamos. É aquela coisa do ninguém larga a mão de ninguém, principalmente quando está todo mundo nu atrás de vasos, atrás de cestas de frutas e de eletrodomésticos.
chama sua avó para assistir Garotas do Calendário, porque ela vai se identificar um pouco, inclusive com a parte de ficar pelada para tirar foto. Vai por mim, ela já deve ter feito isso com algum garotão que ela está conversando pelo WhatsApp. Não, na verdade não é isso não. Pelo menos se ela for das mais rígidas, das mais convencionais, ela vai entender que para ajudar alguém, a gente tem que ir além daquilo que se espera de nós mesmos, mostrando, quem sabe, além dos traços naturais do tempo do corpo, mas também a capacidade de ser ousado em nome do bem comum, em nome da melhora do outro, em nome também de aliviar a dor de alguém que perdeu alguém que não vai voltar. Recomendadíssimo Garotas do Calendário, já tem 30 anos esse filme, é um dos meus filmes preferidos dentro da temática de melhor idade. O próximo da lista conta a história da menina que mora na Grécia, que vai realizar o seu casamento com aquele homem que é o amor da sua vida, só que aí ela descobre, revirando algumas cartas e alguns documentos da mãe, algo que ela não deveria fazer, porque afinal de contas é a privacidade dela, que a mãe não sabe quem é o pai dela. E nem ela sabe, porque a mãe nunca contou. Então, ela decide, com as informações que tem, convidar os 3 principais candidatos ou suspeitos a serem o pai, porque ela queria entrar no casamento acompanhada do pai. Então, isso só era possível se ela jogasse com a sorte e tentasse descobrir em poucos dias quem que era o seu pai biológico. Os pais decidem aparecer, todos eles encontram com a mãe e juntos eles decidem fazer um flashback de suas vidas. E aqui temos o mote de Mamma Mia, o filme de 2008, estou falando do primeiro filme e não do segundo, e por incrível que pareça, esse filme está diretamente conectado com a melhor idade, porque Meryl Streep rouba o filme para ela. O protagonismo nunca foi da Amanda Seyfried, e sim da Meryl Streep. Mamma Mia chama minha atenção porque mostra uma terceira idade ativa, inteligente, funcional, com visões de mundo além do tempo, porque afinal de contas a Meryl Streep se torna mãe solo no passado, sem falar nas melhores amigas da personagem da Meryl Streep, as amigas treslocadas, interpretadas pela Julie Walters e pela Christine Baranski, são mulheres empoderadas, decididas, que sabem o que querem, que têm um pensamento livre, que não tem essa ideia rançosa de sempre ficar vivendo do passado ou de ter preconceitos estabelecidos ou visões de mundo um tanto quanto rígidas. Pelo contrário, algumas delas são até bem soltinhas para o gosto de certas pessoas. Mas, além do fato de ser um musical extremamente animado, é um filme que dá essa perspectiva de uma melhor idade que soube viver e continua a saber viver. De pessoas que não se apegaram aos erros do passado, de que não vivem exatamente os seus traumas dos possíveis ilícitos ou pecados que cometeram consigo mesmo ou com outras pessoas, e que decidem abraçar com unhas e dentes toda e qualquer possibilidade de ser feliz no tempo presente. Tanto que relacionamentos são restabelecidos, novos relacionamentos são feitos, e tudo isso ao som de ABBA. Gente, não tem como dar errado. Todas as vezes que eu me vejo triste na vida, chateado com alguma coisa, um tanto quanto decepcionado com as situações que acontecem no meu cotidiano, eu uso Mamma Mia para me animar. E eu sei que tem gente que não gosta de musical, que acha um tanto quanto fora da realidade você cantar para dizer que está lavando a louça, ou que está passando a roupa, ou que está passeando num dia ensolarado no parque. Mas às vezes sair da realidade com música é algo tão bom, é algo tão positivo. E, sinceramente, eu sou suspeito para falar, eu amo a Meryl Streep com todas as minhas forças. Uma das melhores atrizes da história, uma das mais carismáticas. Ela consegue interpretar bem todo e qualquer tipo de papel, e é um filme que ela rouba para ela. Então, é fácil, lógico e muito tranquilo colocar Mamma Mia nessa lista, e isso porque eu tenho mais filmes que eu poderia colocar em outras listas enaltecendo a terceira idade. Mas eu disse que eu não ia falar terceira idade, mas eu falei, peço desculpas para o público de melhor idade por isso. Mas eu vou deixar outras listas prontas para o futuro desse e de outros canais, e quem sabe a gente desenvolve esse tema por outras frentes. Para quem não viu Mamma Mia, para quem não gosta de musicais, para quem tem certo ranço com essa coisa de ter a realidade cantada, dá uma chance, porque esse aqui vale muito a pena.
mesmo com o Pierce Brosnan cantando, porque de todos os 007 que foram interpretados no cinema, Brosnan é um dos melhores, mas cantando, pelo amor de Deus, não dá certo. Mas encare como este elenco encarou essa peça audiovisual. É uma grande brincadeira, é uma grande festa, é tudo para diversão. E essa faceta da melhoridade mais divertida é sempre muito atraente. Por isso, um dos filmes que eu recomendo nessa lista é Mamma Mia. Ele conhece ela na infância. Eles se apaixonam mesmo sem saber o que é se apaixonar na infância, mas prometem um ao outro que vão realizar o sonho da vida deles, que é ir para tal da Grande Cachoeira, lá na América Central, onde eles colocariam a casa deles ali e viveriam felizes para sempre. Os dois se casam, vivem uma vida inteira de lutas e dificuldades, onde uma dessas dificuldades é que ela não pode ter filhos, e a vida passa, vem os altos e baixos, e eles não conseguem realizar o sonho porque ela vai embora antes. Ele se torna um velho rabugento, fica morando na casa até que um escoteiro bate na porta da casa dele, propondo justamente esse desafio, a concretização desse sonho, ir para tal da cachoeira para eles verem o mundo por uma outra perspectiva. O velho e o novo se unem em Up, Altas Aventuras. E apesar da gente ter a faceta do Carl Frederiksen como uma pessoa mais rígida, mais fechada, mais aborrecida, e até mesmo uma faceta um tanto quanto dura para a própria vida, porque afinal de contas não foi fácil para ele perder a pessoa que mais amava e ao mesmo tempo não conseguir realizar o sonho ou a promessa de uma vida toda, a gente vê o mesmo Carl Frederiksen aprendendo com o novo, se abrindo para novas perspectivas, buscando ainda a aventura que restava dentro dele, porque afinal de contas as as ideias não morrem, os sonhos não morrem com o passar do tempo. Up, Altas Aventuras mostra que a combinação do velho e do novo pode sim revitalizar o velho e ensinar muita coisa ao novo. Essa simbiótica entre as diferentes gerações não só torna o filme a sua força motriz, como também mostra o que é uma lição mútua. O Cal aprendeu com um garotinho escoteiro que aquele espírito aventureiro de criança ainda existia nele. Talvez faltasse a real motivação para ele seguir em frente, mas ao mesmo tempo, quando ele descobriu que ainda era possível fazer, ele foi lá e fez. Nem preciso dizer que Up, Altas Aventuras é um dos meus filmes preferidos na vida. Aqueles primeiros 17 minutos, onde na maior parte do tempo você não tem diálogos e apenas uma trilha sonora espetacular, com uma música incidental, que quando você ouve as primeiras notas você já começa a pensar em aquele negócio de você transpirar pelos olhos. Então, não apenas por esses 17 minutos, que claramente são alguns dos minutos mais arrebatadores da história do cinema, mas também pela capacidade de entregar sinestesia, de entregar uma história envolvente, de entregar uma aventura muito interessante, mas principalmente de deixar essa lição marcante de que a melhor idade pode sim melhorar, aprender, recuperar o tempo perdido e não se entregar às tristezas, as perdas, as tragédias cotidianas. É aquele filme que você termina o filme com vontade de abraçar seu avô. É o filme que você pega o avô pela mão ou pelo braço, a avó leva a avó para o cinema para assistir esse filme, para mostrar que a vida continua mesmo através das perdas, mesmo com as perdas que nós temos no dia a dia, e que a gente pode sim sempre aprender com o novo. Em uma era de excesso de informação, de compartilhamento nas redes sociais, das distâncias reduzidas em função das plataformas digitais, nós sim podemos aprender com o contato direto com o próximo, com o contato direto com o novo, com a convivência com o novo. E ao mesmo tempo, para nós mais jovens, também é um filme onde nós aprendemos bastante com aquele ser que viveu a vida inteira, apesar de todas as dificuldades, e que pode nos mostrar, através da experiência, novas e interessantes perspectivas. Nem sei o que você está fazendo aqui se você não assistiu a Altas Aventuras. Se você não viu esse filme, depois que você vê esse vídeo, vai lá e assiste. Um dos melhores filmes da história da Pixar, um filme que eu comemorei quando ganhou o Oscar de melhor filme de animação e um dos filmes mais importantes da minha vida. Aí o cara sessentão decide ter um novo relacionamento na vida. Ele convence aquela mulher da casa dos 40 anos a ter
alguma coisa com ele, convida para jantar, convida para casa dele, só que no dia que ele entende que ele vai marcar o voo de placa com ela, tem um monte de gente que invade a casa dele tentando dar cabo de sua existência. Detalhe, ele não contou para o interesse amoroso que ele é um ex-agente da CIA, e aí ele precisa descobrir por que ele está sendo perseguido logo após a sua aposentadoria. Para isso, ele tem que contar com os seus amigos também aposentados para investigar o caso e, em função dessa investigação, nós temos muita ação desenfreada com senhores e senhoras com mais de 60 anos pegando em armas para resolver o problema. É o plot de Red, Aposentados e Perigosos, filme de censura 14 anos, tá? Filme de 2010. O filme mais novo dessa lista é de 2022 e eu ainda tenho uma volta no tempo para fazer. Red, Aposentados e Perigosos é surpreendente, porque mostra uma melhoridade ousada. E convenhamos, conforme a gente vai se aproximando daquela geração que viveu Woodstock, a gente vai encontrando mais senhores e senhoras com esse perfil mais audacioso. Não estou dizendo que sua avó ou sua mãe, dependendo da idade, tenha que pegar em armas para provar pontos, mas isso está cada vez mais próximo de acontecer, e é claro que eu estou brincando, mas mostra uma melhoridade que tem fibra, mostra uma melhoridade que é racional, que é inteligente, que é ousada e que vai para a briga e vai para a luta. E tem que ser assim. Eu falei agora há pouco no Up Altas Aventuras que a pessoa não perde aquele desejo de seguir vivendo e que, em vários casos, a gente tem que lutar até o fim da vida para poder provar os pontos. Não é porque você se aposentou que você não vai ter os riscos, os desafios, os perigos, os problemas. E, em alguns casos, você tem que tomar medidas extremas para poder alcançar essa ideia de provar pontos. Não, eu estou brincando aqui, mas Red é talvez o meu menos favorito da lista. Eu gosto da proposta, eu me divirto horrores com o filme, mas comparado aos outros que são mais sinestésicos, simpáticos e emocionais, o Red talvez seja o mais bagaceira. Mas o que tem de senhor e senhora na casa dos 60, 65, 70 anos que estão bem bagaceiras, olha, temos aos montes e eu me divirto muito com eles. Eu gosto da melhoridade que consegue ser ousada, que consegue ser destemida, que quer ser destemida e que quer seguir em frente, em muitos casos lutando pelos seus direitos, ou no caso, se livrando de bandidos bem armados que tentam perseguir essas pessoas por causa do passado que elas estabeleceram. Vale a pena você assistir Red, não só pelo discurso de empoderamento indireto, mas também porque tem Bruce Willis, tem Helen Mirren, tem Mary Louise Parker, tem um elenco fantástico e que mostra por A mais B que não é porque você chegou numa determinada idade que você vai desistir da luta. Pelo contrário, como dizem alguns jargões por aí, a luta continua. Para essa turma que em vários momentos precisa lutar não só pela sobrevivência e existência, mas como um ato de resistência para mostrar valor e mostrar que estão aqui, vivos, atuantes em nossas histórias, eu recomendo que o Red seja uma espécie de doping, seja uma espécie de estimulante ou combustível para poder ter essa mensagem seguindo adiante e para poder também mostrar para filhos e netos que, olha, vocês podem até tentar me mandar para o asilo, mas o pessoal lá do asilo vai ter que ser muito bom para poder me encarar e poder me aguentar. A galera de Red não vai para casa de repouso. É capaz deles montarem aquelas comunidades, aqueles centros. Tem muito na Europa e nos Estados Unidos que eles acabam alugando ou comprando prédios inteiros para viverem juntos e fazendo uma espécie de república regada a muita bebida, algumas substâncias e jovens universitários que estão querendo ganhar algum dinheiro fácil por momentos um tanto quanto. Bom, próximo filme. Vamos seguir aqui na narrativa. A professora aposentada na casa dos 60 anos decide fazer aquilo que ela nunca imaginou que faria na vida. Procurar um garoto de programa para descobrir o que é ter prazer no sexo. Essa é a premissa base de Boa Sorte, Léo Grande, filme de 2022. Se você está assistindo esse vídeo no meu canal
pessoal, o Eduardo Moreira, você já viu um vídeo falando sobre esse filme. Talvez eu regrave esse vídeo para este canal, o Target HD Cinema e TV. E é uma história que, de forma impressionante, é um filme que basicamente tem 2 atores, 2 personagens. O Léo Grande, que é o garoto de programa, é o profissional do sexo, e a professora, interpretada magistralmente pela Emma Thompson, que faz uma das melhores atuações de sua carreira e que mostra como que, principalmente as mulheres de melhor idade, estão redescobrindo, ou no caso dela, descobrindo o prazer, depois da casa dos 60 anos. Isso está cada vez mais comum no nosso cotidiano. Não é um absurdo ou uma excepcionalidade você ver as mulheres mais velhas se relacionando com homens mais novos, porque, afinal de contas, elas se cansaram dos maridos velhos e broxas. Elas estão descobrindo que ter prazer é não apenas o orgasmo, não apenas a satisfação física, mas também a valorização do seu corpo tal e como ele é, a autoestima elevada, o reconhecimento de que você também tem o direito de sentir esse prazer e o mais importante, o lance da comunicação com quem você vai entregar o seu corpo para essa atividade. Porque é impressionante como em um filme de quase 2 horas, que é composto majoritariamente por diálogos, você não sabe o que vai acontecer até o final. Ele é um filme que vai prendendo a sua atenção na maior parte do tempo. Você não quebra a sua expectativa em função de como esse diálogo se desenvolve e pode ter certeza, muitas das mulheres de melhor idade que decidiram tomar a mesma decisão da protagonista, que é ter uma relação com um homem muito mais novo, vão se identificar nas falas, nas situações, nos cenários apresentados e na perspectiva da protagonista em buscar esse prazer em alguém que pode ser um desconhecido, teria idade para ser o filho dela, mas que na verdade está ali apenas e tão somente para poder entregar o prazer que ela nunca sentiu. Com certeza você, mulher madura com mais de 60 anos, vai se identificar com Boa Sorte, Léo Grande. Eu particularmente me identifiquei como aquele que estava na posição do homem mais jovem, porque em algumas situações eu já vivenciei e já testemunhei isso acontecendo. Olha só eu falando mais sobre mim mesmo do que eu poderia logo no primeiro vídeo desse canal, hein? Então, só para concluir esse vídeo, não foge não, porque a gente tem faixa bônus. Temos o One More Thing. Eu não poderia concluir essa lista desse vídeo sem aquele filme que, para mim, foi uma virada de chave. Aquele filme que fez com que eu me interessasse sempre por mulheres mais velhas dos meus relacionamentos. O filme que não só enaltece a mulher madura ou a melhor idade, como também dá o empoderamento definitivo, mostrando que o tempo não é o limitador para a sua visão de mundo. O Harold tem 20 anos de idade e tem compulsivamente o desejo de dar cabo na própria existência. Ele fica simulando situações que colocam a sua mãe totalmente apavorada, ele tem gestos de autoagressão, ele é depressivo, ele é solitário, ele está completamente sem rumo na vida. Aí, em um dos velórios que ele decide visitar, normalmente ele faz isso como parte da sua narrativa depressiva, ele encontra a Molde, uma senhorinha de 79 anos, que está ali fazendo mais ou menos a mesma coisa que ele, mas por uma perspectiva diferente, pelo humor, pela curiosidade, até mesmo pela curiosidade mórbida. É a semana de aniversário de 80 anos da Molde e ela decide trazer o Harold para a vida dela para transformar a perspectiva de vida dele. E aqui temos o plot de Ensina-me a Viver, filme de 1971, que é sim um dos meus filmes preferidos. É o filme que fez com que eu virasse a chave para a perspectiva de relacionamentos humanos. Aqui nós temos a melhor idade, que quebra todas as barreiras e paradigmas, que olha para o mundo de uma forma completamente diferente, porque sim, é preciso olhar para a vida como um ciclo. É uma melhor idade que entende, não apenas de forma rasa e limitante, que cumpriu a sua trajetória no planeta, mas também que até o último minuto pode contribuir para melhorar a vida de alguém que não sabe qual é o rumo e o futuro que vai tomar. Quem dera se todo jovem tivesse uma Molde na vida,
Não porque teria uma eventual iniciação no mundo adulto, ou porque teria um relacionamento íntimo com alguém que tem quase 4 vezes a idade do nosso protagonista, mas porque teria uma visão irreverente, ousada, sarcástica, disruptiva, revolucionária da vida. Mold ensina para Harold que nós temos que viver a vida como se realmente cada dia fosse o mais importante ou o último a ser vivido, porque a gente não sabe quando vai acabar. Apesar de que algumas pessoas podem até programar o término, por essência e por naturalidade, a gente não sabe quando termina. Mold ensina para Harold que a vida a gente tem que comer de boca aberta mesmo, escancarada. O pedaço de pudim que você come é o mais delicioso da sua vida até que vem o próximo. O dia que você está vivendo agora é o mais fantástico até que vem o próximo. E se você não sabe se o próximo dia vai vir, você tem que fazer desse dia, dessa existência, dessas horas que você está aqui respirando, as horas mais incríveis de sua vida. Não importa se você vai roubar o carro de um policial, se você vai, de repente, ter um jantar romântico num trailer, se você vai cantar uma música totalmente desafinada, ou se você vai para a cama com uma mulher que tem idade para ser sua avó. Tem gente que vai achar que isso é doentio, mas muito pior é você ser avô e ter esse tipo de relacionamento com a sua neta. E vocês sabem muito bem de quem e do que eu estou falando. Eu, como jovem, ou jovem adulto, dentro dos meus relacionamentos com mulheres muito mais velhas, eu nunca vi essas pessoas como minha mãe ou minha avó. Sempre vi como mulheres diferentes das mais jovens, diferente das jovens adultas ou das adultas, mas com visões de mundo revolucionárias e disruptivas. As mulheres mais legais que eu conheci na vida eram como a Mold. Elas olhavam para a vida de uma forma totalmente revolucionária. Não tinham senso comum, não tinham a visão comum. Eram pessoas que me aceitaram do jeito que eu sou, são pessoas que me aceitam exatamente como eu sou e que me estimulam a valorizar as diferenças que eu encontro nos outros e as minhas próprias diferenças. Ser igual a todo mundo é muito chato. Ser aquela senhorinha que faz tricô e crochê e que fica reclamando da vida, fica falando mal das vizinhas e das amigas, é lugar comum para quem tem um olhar diferenciado, um olhar disruptivo. Para toda a molde que existe na vida e que existe ao redor do mundo, a gente tem essa visão diferente que ajuda ao mundo a seguir em frente, porque é disso que o mundo tem que ser feito, das diferenças, dos contrastes e das visões um tanto quanto, eu não digo distorcidas, mas visões diferentes dessa realidade cruel que nós vivemos. É com Ensina-me a Viver que eu termino essa lista de 5 filmes, mais um, que enaltecem a melhor idade. E para você que está no Dia dos Avós ou depois disso assistindo esse vídeo, parabéns pela existência, parabéns pela resistência. Muito obrigado por vocês contribuírem positivamente para as nossas formações, para as nossas visões de mundo, para mostrar que sim, ser um senhor que surfa ou que joga videogame, ou uma senhora que vai para a cama com um garotão, é algo sim bem legal, válido e muito muito estimulante para nós que temos na casa dos 30, 40 anos que estamos vendo tudo isso. Exceto, é claro, vocês que se complicaram um pouco aí com visões um tanto quanto distorcidas, né, vocês que adoram cantar o hino nacional para pneu, sabe, acreditam em umas ideias meio erradas aí, para vocês não tem muita coisa boa não, tá. Enfim, se você está vendo esse vídeo no canal novo, se inscreve no canal, de tempos em tempos eu venho aqui falar sobre cinema e televisão, porque isso aqui também vale a pena, isso aqui é legal, é um dos assuntos que eu gosto, então vamos começar a conversar sobre isso a sério. Para quem está no @Eduardo Moreira, se gostou do vídeo, dê o like, compartilha, faz aquilo que vocês sabem fazer de melhor. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.